enfim, que vocês hoje têm a oportunidade de fazer com as pessoas que me ladeiam, as quais me orgulho bastante por estarem aqui, como eu acho que a gente não teve antes, pelo menos desde que aqui cheguei com essas ideias todas e ouvindo as ideias dos meus alunos. Então, vamos aproveitar. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o brigadeiro, depois de pedir para você controlar o tempo de passar o microfone, né? Eu queria ouvir dele, já que ele me colocou nessa encrenca, né, que é a militância de safety, e eu o responsabilizo, né, de público. Realmente, se não fosse ter passado pelos bancos do CENIPA, eu costumo dizer que foi a melhor escola que eu frequentei em termos de inspiração, como é possível, num mundo em crise, num mundo em que cada vez mais a economia a todo custo é perseguida, e eu não estou criticando isso de forma alguma, a gente entende que isso é necessário, mas num mundo em que a gente vê as coisas sendo feitas sem planejamento, às vezes sem contemplar aquilo que a gente fala, né? A gente fala e pensa que a gente está sendo chato. De onde tirar a inspiração, de onde tirar a paciência, de onde tirar a vontade para continuar lutando? Deu checkmate. Bom, em primeiro lugar, eu acho que para qualquer um trabalhar nessa área tem que gostar, tem que se envolver realmente, tem que ter amor por aquilo que faz, em qualquer área, né? Não precisa ser só nessa área de safety. Mas, assim, especificamente, cuidar da preservação da vida humana. Então, precisa aquele final que eu coloquei ali, o comprometimento da pessoa, realmente ter o interesse acima de qualquer coisa, né, de querer preservar a vida humana. De tudo que eu coloquei aqui, são vários questionamentos aqui que todos aqui sabem perfeitamente trabalhar em cima, sabem também da dificuldade que é poder trabalhar com safety. Por isso que eu coloquei lá o tema, a difícil, né, missão da gente poder trabalhar com safety. Eu acho que é uma missão muito difícil, são várias coisas envolvidas. Eu acho que muitos aqui podem falar muitas coisas, mas o comprometimento é a alma do negócio, segundo você está falando. Mas é isso, fazer com amor mesmo. Os outros microfones estão ativos? Bom, eu esqueci de falar. Para vocês perguntarem, é só levantar a mão, e aí a gente vai dando a palavra conforme vocês forem levantando, ok? Alguém tem alguma pergunta para os membros da plateia? Qual é o seu nome? Eduardo. Dá para todo mundo ouvir o que o Eduardo está falando, ou a gente precisa mandar um microfone para ele? Oi? Microfone? Eduardo, levanta para a gente ouvir melhor. Queria primeiro desejar boa noite aos convidados aí e queria perguntar, hoje em dia no mercado da aviação está faltando muito profissional, isso é um fato. O piloto tem arrodo, mas profissional está faltando. Com a chegada da Copa e das Olimpíadas, você acha que com essa demanda que vai ter e com essa falta de profissionais, você acha que a segurança vai diminuir muito ou vai acontecer alguma coisa? Eu quero saber a opinião de vocês. Alguém gostaria? Se dá para ouvir bem aí. Eu talvez não seja até o mais indicado para responder isso aqui, mas eu escrevi um artigo recentemente na Aero Magazine tratando sobre a quantidade de pilotos que estão sendo formados. E os números mostram que a quantidade que você falou, né? Piloto tem arrodo, profissional está faltando. O brigadeiro Carlos ele mostrou aí bem claramente que um dos pilares aí da segurança de voo é a formação. E a formação ela está bastante aquém. Independente de Copa, eu acho que Copa do Mundo todo mundo fala muito de Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo não vai mudar muita coisa. As necessidades do país transcendem, vão além da Copa. O que a gente precisa hoje é
do profissional que saia com uma carteira de piloto comercial de uma escola ou de um aeroclube e ele seja encarado pelo mercado como um piloto comercial mesmo. Ele não precise que o empregador peça para ele, eu acumulei 500 horas ou 1000 horas, sei lá quantas horas, esse número de 500 ou 1000 horas varia com a quantidade de pilotos que está desempregado no mercado. Então, se você está com 2 companhias aéreas que fecham, você, para entrar numa companhia aérea pequena, você vai precisar de 10.000 horas, ele comentou isso aí, né? Vai precisar de 10.000 horas, tendo feito 3 decolagens em Colômbia, pousado 3 vezes na Lua, então um cara extra mega. Se você não, se está faltando piloto, tem um monte de companhia, pouquíssimo piloto no mercado, 100 horinhas é mais do que o suficiente para você entrar numa companhia. A questão é a qualidade dessas 100 horas. Então hoje, o que está acontecendo no mercado? O piloto quer entrar numa companhia, aparece lá com a carteirinha de PC dele, fala assim, eu sou piloto comercial, a ANAC está dizendo que eu estou pronto para voar aqui. Mas você tem 100 horas? Não, então volta vai arrumar algumas horas. Ele vai voar para o fazendeiro, ele vai puxar faixa no litoral, ele vai dar instrução em escola, em aeroclube, e isso vai, teoricamente, gabaritar ele entrar no mercado num ambiente altamente complexo, com aeronaves cada vez mais complexos, um tráfego aéreo cada vez mais complexo. Quer dizer, tem um gap muito grande aí na formação que independe completamente da Copa do Mundo. Obrigado, Fleming. Eu queria fazer uma pergunta para o comandante Abreu. Um pouquinho, o brigadeiro está pedindo para estar difícil. No início, Abreu, eu estava falando sobre... Citei 3 acidentes, nenhum deles é aeronáutico. Citei o naufrágio do Titanic, citei o acidente com a Challenger, esse é aeronáutico, né? Não deixa de ser, e citei a Boate Kiss. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual é a sua visão sobre segurança em termos culturais, qual é a sua visão sobre cultura, o que nós temos de cultura no mundo, especificamente no Brasil, e caso você ache que falte alguma coisa, o que é que está faltando? Boa noite. Bom, fiz uma pergunta assim, bem específica, né? Nada de genérico nessa pergunta. Mas, como o brigadeiro Carlos falou, eu quero voltar um pouquinho na primeira pergunta. É muito simples o que nos motiva, né? De fato, é a vida humana. Quando nós éramos capitães na Força Aérea, em 1990, caiu um búfalo no avião. Eu falo sempre isso, conto sempre essa história. O brigadeiro Carlos era o safety na época do transporte de tropa dos Afonsos, e eu o safety lá no segundo no galinho. Eu acabei de chegar na hora que o búfalo caiu, tinham 9 pessoas, todas conhecidas da gente, 9 pessoas completamente queimadas, mortas, sobrou um, perdeu o pé. E nós, nas ações iniciais, logo chega o brigadeiro Carlos, na época um capitão, nós lá tentando entender o que tinha acontecido. E num determinado instante eles foram então para o rancho e eu fiquei sozinho com as 9 pessoas no bombeiro. Mexi com o irmão de um deles, posso ver o meu irmão e tal. Aí daqui a pouco chega o IML, com 7 gavetas e tinham 9 corpos. E pede então para levar 2 em uma gaveta somente. Então, autorizei, porque eu não fazia ali sentido ir, voltar, ia prolongar aqui. E aí foram as cenas que me marcaram para o resto da minha vida. Então são essas, essa para mim é a fonte de motivação, né? Não ver novamente aquilo, né? Porque uma coisa é estarmos falando de acidentes, outra coisa é vivermos, né, o pós-acidente ali no loco. É algo que nos choca bastante. Bom, então essa é a minha motivação, né? E hoje, desde as 5 horas da manhã, está de pé e está aqui conversando com vocês.
Sobre a questão de safety, eu entendo claramente que safety não é um papel, né? Safety não é um documento, safety é cultura. Aqui, em qualquer parte do mundo, né? Alguns países avançaram bastante, o CENIPA, sem dúvida nenhuma, tem um papel fundamental, teve e ainda tem nessa formação da cultura, né? Como ele falou, o Botkiss e outros eventos que, evidentemente, o que não foi feito antes? O gerenciamento dos riscos, né? Quantas vezes nossos filhos estão aí em boates como a Kiss, mas aí conta-se com a sorte, né? Conta-se com a estatística. Quantas vezes pega fogo uma boate dessa forma, né? É o que eu falo, por que o Flight Engineer saiu do cockpit, né? Ou alguém acha que dois aviadores ali na frente vão dar conta se aqueles sistemas começarem a dar pane? Não vão dar conta. Não vão dar conta. É porque a confiabilidade, tá certo, faz com que, olha, isso aqui, pô, eu voei alguns aviões assim um pouco velhos, assim, mas o 07, por exemplo, era um avião que o flight ia o tempo todo no painel ali, e ajustando o gerador, e ajustando o sistema de combustível, e por aí vai, o tempo todo mexendo, né? Hoje ninguém faz mais isso, não? Então tira, pega isso daqui, pega tudo e bota aqui na frente. Agora pergunta para o comandante daquele voo do 380, que perdeu uma parte do motor, um RNC, e aquilo entra na fuselagem e tal, eles perderam alguns componentes, pergunta para ele como é que foi pilotar o avião. Agora, quantas vezes nós vamos ver um evento como esse? É uma vez a cada. Então, isso aí gera um problema de blood priority baixa, né? Porque a repetência, ou seja, a repetição de eventos, ela, por sorte, né, ela é cada vez mais escassa. Então, eu entendo que a cultura de segurança, aí, como o brigadeiro Carlos bem falou, é algo que nós temos que fazer todos os dias, né? Nós não podemos entrar naquela letargia achando que não, isso não vai acontecer aqui. Runway incursion, runway excursion, por exemplo, né? Incursion é uma coisa que a gente tem vários exemplos aqui de quase acidentes, quase gravíssimos acidentes, né? Mas, até hoje, não temos um programa de prevenção de runway incursion. A FAA já tem, que eu me lembro, o último que eu vi em 2002, ou seja, mais de 10 anos que está lá em prática, um programa de prevenção de runway incursion. Então, precisamos esperar o acidente, talvez, para poder, então, pensar no que fazer. Ou isso vai ficar isolado em cada campo, aeroporto, não, esse tem um, aquele tem outro. Sim, mas como é que nós vamos fazer isso, né? Você vê o que cada um faz com a sua prática, com o seu conhecimento. Então, eu entendo que safety é cultura, né? Não é um papel, não é um documento, é cultura. Agora, trabalhar isso, aí, it's our business. Queria passar mais uma pergunta para a plateia. Por favor, senhor Miron. Boa noite a todos. Boa noite. Excelente palestra, brigadeiro. Muito obrigado. Obrigado pelo conhecimento que você passou para a gente aí. Obrigado. E a pergunta para o senhor também. Eu percebi a preocupação do senhor com os pilotos, com a manutenção, com tudo isso. Eu sou controlador de tráfego aéreo. Eu gostaria de saber qual a preocupação que o senhor tem com a parte de controle de tráfego aéreo e qual o nível de comprometimento que o senhor acha que hoje tem os controladores de tráfego aéreo em relação à parte de segurança. Muito bom o checkmate, de novo. Mas eu posso te falar da experiência que eu tive como chefe da Asoceia, né? A Asoceia é uma organização nova no Brasil que foi criada há 3 anos atrás. E aí eu fui chefe dessa organização durante 1 ano que eu fiquei como brigadeiro. Essa organização, ela é, entre aspas, independente para fazer a fiscalização de todo o controle do espaço aéreo brasileiro. Nem a sociedade sabe disso. Não tem nem noção disso. Mas quando eu assumi, eu tinha a incumbência de fiscalizar. São 500 organizações no Brasil. 500.
e um efetivo pequeno, onde o meu efetivo era pequeno no Rio de Janeiro, que eu acumulava com CENIPA, né? Era pouca coisa que eu tinha para fazer. Então imagina o choque de ficar em casa, né? Como que é, o indócil. Mas nós compunhamos assim equipes que faziam fiscalizações no SRPV, em várias organizações do controle. Nós tivemos o problema do apagão há um tempo atrás, e isso gerou que a aeronáutica formasse mais gente, uma série de coisas. Obviamente que existem certos problemas, e todos os problemas detectados naquela época eram muitos até pontuais, eram imediatamente tomadas providências, desde, por exemplo, um controlador que não estava muito bem na posição, a tudo. Então isso realmente é tomada providência, e com a criação da Zocea foi muito bom, porque está fazendo um trabalho novo, que antes era só eu era uma organização independente, eu não era ligado ao departamento do DSEA, né? Não era ligado a ele, eu era ligado ao comandante da aeronáutica, me reportava ao comandante. Então todos os relatórios que eu produzia era diretamente para o comandante da aeronáutica e por sua vez para o DSEA, obviamente, não é para o DSEA, mas eu me reportava só ao comandante, não ao DSEA, por ser uma organização à parte do DSEA, fiscalizando o DSEA, e a gente fazia esse serviço. No meu entender, desse pouco tempo que eu estive à frente, eu constatei o alto grau de profissionalismo ali. Mas nós temos problema? Temos. Problemas sérios que eu enfrentei ali, o Abreu até sabe disso, o Calçado também sabe. Coisas difíceis, como algumas quase colisões em voo, e que isso foi trazido, essas quase colisões em voo foi pontuado para ser trazido para o CENIPA fazer a parte de investigação, e não o próprio DSEA fazer essa investigação. Então estava sendo mudado na época que eu fui embora, né? Na minha concepção, na minha ideia, seria que todo e qualquer problema relacionado a safety, seja ele de controle de espaço aéreo, que é safety, teria que ser gerenciado pelo próprio CENIPA. Toda a investigação, toda e qualquer. Não só teria que tirar a organização de dentro do DSEA e botar dentro do CENIPA, mais nada. Não tem movimentação, né? Mas, no geral, eu posso te afirmar que em 2009 a ICAO esteve aqui no Brasil, fez uma inspeção, né, no DSEA, e o DSEA atingiu 9,5. O CENIPA atingiu 9,6, né, nessa época. Isso em 2009. Eu não estava à frente do CENIPA. Fiquei de 2011 a 2012. Mas tem muitas coisas a serem melhoradas. Eu acredito nisso. Muitas. Né? Nós podemos melhorar muitas coisas. Mas isso depende também de estrutura, uma série de providências. Não sei se respondi muito bem a tua pergunta, mas foi mais ou menos aí. Obrigado. Tá? O comandante Nilson vai fazer uma pergunta ao brigadeiro. Depois eu gostaria de fazer uma pergunta ao comandante ou ao comandante Camacho. Boa noite, pessoal. Sou o comandante Nilson, faço parte da Abrapac como gestor da Comissão de Carbono. E o assunto voltado à segurança, a gente sabe que as empresas hoje em dia estão passando por um momento de dificuldade financeira, né? Os problemas estão visíveis e algumas medidas estão sendo tomadas a fim de minimizar talvez essas deficiências financeiras, essas dificuldades que as empresas estão passando. E algumas delas onde encontro a segurança de voo, né? Eu gostaria de citar uma delas aqui, foi a redução de número de comissários a bordo, né? Que aparentemente no voo normal não teria problema, mas se a gente atravessar uma situação de emergência, caso de uma evacuação, poderia ficar mais complicado, como foi o caso da Boate Kiss, né? Como se houver essa mudança de legislação, que na verdade estão mudando essa legislação, que antigamente era para ser o nível de saída de emergência do solo da aeronave no piso, e hoje em dia estão mudando isso daí. O senhor vê o que o senhor acha a respeito e teria alguma forma, do seu ponto de vista, de reverter isso daí, não?
Eu não gostei. Quem que gostou? Eu não gostei. Mas olha, eu concordo contigo. O comissário, muita gente aí pensa que o comissário está ali para servir cafezinho, suco, o lanche, né? E que nem tem mais agora, né? Acabou. Quem quiser que leve seu lanche. Mas na realidade, os nossos comissários são treinados para situações de emergência. Eu acho importantíssimo a figura do comissário a bordo da aeronave. E assim, eu não estou ciente assim, de como está sendo mudado isso, então, para poder opinar e poder dar uma ideia aqui sobre essa mudança. Mas o que eu posso, assim, na realidade, te afirmar que eu acho que deve ter alguma coisa ligada, assim, número de passageiros, tem que ter tantos tripulantes ali, tantos comissários, para uma possível evacuação da aeronave, etc. Isso tem que ter. Se alguém está diminuindo, deixando uma situação que essa diminuição vá afetar a segurança de voo, a segurança das pessoas numa evacuação, eu acho que todos têm que falar, eu acho que tem que botar no fórum isso, tem que botar num Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos para que seja feita alguma coisa. Tem que ter comprometimento, tem que ter ação nisso. Então é o que eu falei, não tem que ter milímetro nessa área. Infelizmente, às vezes a gente vai falar alguma coisa e vai dar um milímetro de alguém. É como uma vistoria de segurança de voo que você vai fazer em uma organização. Vistoria de segurança de voo nada mais é que uma assessoria para aquele setor. Você está fazendo uma assessoria de graça, levantando as condições de perigo e risco em uma certa organização. Como, por exemplo, fiz várias vistorias na antiga Vasco, Transbrasil, Varig, etc. Então, quando você... Na Varig, por exemplo... não, foi para o Camacho, né? Na Varig, Camacho, lembra? Eu dei um curso na Varig, foi em 97, né, Camacho? Em 97 eu dei um curso na Varig de prevenção de acidentes, curso completo de prevenção. Camacho até fez parte desse grupo. E aí, ao término desse curso, a gente terminava o curso com o coroamento ali da prevenção, que era fazer uma vistoria de segurança de voo na organização. E nós fizemos na Varig, na área industrial. Entregamos para o presidente, então, Fernando Pinto, no dia da solenidade, nós entregamos o relatório de vistoria para ele, que compete a ele tomar as medidas para minimizar ou diminuir os riscos apontados pelos alunos. Então, na realidade, isso você tem que ter uma responsabilidade muito grande na hora que você vai numa setor de pneus da Varig e está lá com o chefe do setor de pneus e você começa a apontar situações para esse chefe, que aquilo lá está errado, que isso está errado, tal, vai melindrar o cara. O cara fica meio melindrado. Tem gente que aceita aquela assessoria, mas é ser humano, tem gente que não aceita. Pega aquilo lá, já bota o pé contrário contigo e, pô, não, é complicado isso. Então, da mesma forma, eu vejo todos esses aspectos. Se a partir do momento que os comissários estão diminuindo e vai afetar a segurança de voo, vai afetar o salvamento de pessoas a bordo da aeronave, tem que ser repensado, tem que ser falado. Não tem que ter limite, tem que ser levado no Comitê Nacional, conforme prevê a lei. Nós temos que ir no órgão regulador, por isso que eu botei o brainstorm lá. E aí, se tiver uma coisa que está contrariando, o que a gente faz? Eu também estou perguntando aqui, né? Qual é a ação? Porque muitas vezes não se tem ação. E muitas vezes tem ação e não tem o retorno dentro da organização que tenha que executar aquela ação também. Né? Que eu já fiz parte. Então é bem complicado. O tal comprometimento entra em todos os aspectos, com todo ser humano, com todo mundo que trabalha em safety. Brigadeiro, só fazendo um adendo, que isso não é uma ação de empresa A, B ou C, isso está sendo geral no mundo inteiro, né? Em virtude dessa situação que as empresas estão atravessando. ICAO, associação, exatamente, associações. E talvez falte um pouco de incentivo do governo, de incentivo fiscal de alguma forma, para que minimizar essa fase que as empresas estão passando, para que ela possa talvez investir mais. Eu vou só te fazer uma pergunta. Eu que vou te perguntar. O que a sociedade brasileira sabe de aviação? Eu acho que depois do acidente da Gol, de colegas, né, a Globo ela colocou no ar
eram 130 milhões de técnicos de futebol, passaram a ser 130 milhões de especialistas em aviação. É o que eu falo, infelizmente, qualquer Anacreonte que chegue na televisão e tenha algum título e fale qualquer coisa, a sociedade, por desconhecer, porque é uma área muito técnica, aceita passivamente. Muito tranquilo, aceita passivamente. Tem vários exemplos disso. Não sei se bom, eu queria só colocar um ponto sobre isso, depois um outro ponto sobre o controle de espaço aéreo. Eu entendo que a sociedade, também desconhece vários outros processos. Então, eu acho que nós, como especialistas da área, que trabalhamos nisso, né, aquelas pessoas envolvidas diretamente, é que tem que tomar a frente. Agora, volto a falar sobre cultura, né, porque na empresa que eu voava há um mês atrás, a Avianca Brasil, né, Brasil, nós éramos certificados para voar com 2 comissários no Foca 100 e voávamos com 3 comissários. 3 comissários. Lá tinham só 2 portas, sem táxi. Poderia voar com 2. Voa-se com 3. A mesma coisa, controle de combustível. Lá é proibido qualquer controle de combustível individual. Simplesmente é proibido. Então, eu volto a falar do quê? Cultura. Cultura de segurança não adianta. Não são as normas e as regras que vai fazer a sua empresa ter cultura. Não são. Então, o ponto é esse. Ou seja, trabalhar, tem que bater muito de um lado do outro, tem que ser assim, porque nós temos mais de 100 anos de história. A aviação tem mais de 100 anos de história, o database está aí, pô. Mas porque precisamos esperar acontecer aqui. Comissários, os acidentes que a gente teve nos últimos anos, morreram todos. Agora, talvez se tivéssemos o acidente que teve o Air France, Canadá, onde 190 táxis saíram ilesos de dentro, aí as pessoas fossem ver, poxa, se isso fosse aqui pertinho da gente, eu vejo, olha aí está o trabalho do comissário, a importância do trabalho do comissário. Então, às vezes, as pessoas precisam que as coisas aconteçam, não basta tudo que já aconteceu, né? Porque o seguro paga daqui e dali, o tempo passa, a gente esquece rápido, né? A gente esquece rápido. Só aqueles que viveram a dor é que não esquecem, né? Mas isso é business. Bom, o outro ponto que eu queria colocar é o seguinte, bom, e aí vem, com relação aos comissários, mesmo questão da Botkiss, é a mesma coisa. Aí começa a falar, fecha a porta daqui, fecha a porta dali, daqui a pouco esquece e volta tudo como estava antes. Então, aí tem uma questão de cultura. Nós temos que entender que nós somos um país que está no 13º Big Brother, né? Então, nós não podemos esquecer disso. Isso é inacreditável. Não dá para esquecer isso, né? Bom, com relação ao controle de tráfego aéreo, eu vou pedir aqui licença ao brigadeiro Carlos, porque o que se criou é algo inacreditável. Se nós queremos que o país avance, o próprio Asoceia, que é do comando da aeronáutica, onde um brigadeiro de 2 estrelas, né, como era o brigadeiro Carlos, vai vistoriar um brigadeiro de 4 estrelas. Inacreditável, isso não funciona. Não funciona. Numa estrutura militar que eu conheci por 12 anos, não funciona, né? Então nós temos problemas seríssimos estruturais aí. Como é que os aviadores percebem isso? Pode perguntar. Os índices de RA são enormes. Eu estou falando de Resolution Advisor. São enormes. Pode ver a TAM, pode ver com a Gol. Isso é sério. Aí como que somente o espaço aéreo que investiga aquele RA? Mas como que acontece isso? Então, o que nós constatamos aqui que é algo grave. Grave. Nem o CENIPA está investigando Resolution Advisor. Quase colisão. Então
É a raposa tomando conta. Eu estava buscando, mas eu fui para a reserva. Então, eu pergunto para qualquer um safety de empresa aérea, como está o controle de tráfego aéreo? Não sei. Eles são prestadores de serviço para a linha aérea e sequer nós podemos pensar em auditá-los. Eles são prestadores de serviço, eu vou repetir, são prestadores de serviço. A autoridade é lá para dentro da Força Aérea. Para a empresa aérea, eles são prestadores de serviço e caro. E precisam ser auditados por quem paga esse serviço. É isso que eu penso. Queria fazer uma pergunta para o comandante Camacho e a mesma pergunta na sequência do comandante Genilson, e o Abreu já puxou o assunto nessa direção. Como você bem falou, Genilson, nós somos um país de, eu diria que de 200, acho que são 200 milhões de técnicos de segurança de voo, né? Porque contra as crianças e por aí vai. E a imprensa tem sido a âncora, tem sido, na verdade, a bússola do debate de segurança de voo no país. Então, na semana passada, quem esteve atento aos jornais pôde observar dois problemas, e apenas um deles eu acredito que seja realmente uma preocupação para aqueles que militam em safety, que pode provocar uma pergunta digna de um debate com pessoas como as que eu tenho aqui na mesa. Um dos assuntos foi, aliás, foram 3 assuntos que foram alardeados pela imprensa, porque a pauta diz que toda semana tem que ter algum assunto de alguma relevância relacionado à aviação. Na falta de coisa melhor, falaram sobre os gordinhos na ilha de Samoa, que tem que pagar por quilo para poder voar. O negócio deve ter realmente uma relevância assim, que eu não consegui notar. Nunca fui para Samoa, não tenho planos de ir tão breve, então não chegou a me atingir essa questão da cobrança, embora eu esteja caminhando a passos largos para entrar na faixa que paga mais caro. O segundo assunto foi que algum gênio descobriu que por conta do aquecimento global vai ter mais turbulência. Turbulência, calor, né? A gente associa. Mas, em compensação, a matéria dizia que não havia motivo para se preocupar porque os aviões aguentam. Isso também me tranquilizou bastante. Ou seja, quem criou o avião já sabia que ia ter o aquecimento global. Sem entrar no mérito de se foi brasileiro, americano, eu prefiro considerar, como eu sou originário do planador, quem inventou o avião foi o Otto Lilienthal, porque a coisa começou a complicar depois que botaram combustível no meio. Quando botou o motor no planador do Lilienthal, é que a coisa começou a ficar esquisita, porque aí parece que o executivo descobriu que tem 2 coisas que nunca vão sair da preocupação dele, que é o dólar alto, ou melhor, é o custo lastrado em dólar, não depende se está alto ou se está baixo, mas isso sempre é uma desculpa para muita coisa. E a segunda é o combustível. Bom, vamos considerar que já faz 100 anos que os aviões têm motor a explosão. E agora a gente volta à questão do fuel conservation, do minimum fuel, da economia de combustível. Eu acho que as gerações mais antigas aqui representadas já viram essa história 1 milhão de vezes. Mas o avião continua insistindo em só funcionar com combustível. E a gente vê cálculos e mais cálculos mirabolantes, ideias sensacionais, veio o computador, os estatísticos são cada vez mais eloquentes, mas a gente continua batendo a cabeça por causa do custo do combustível. Foi embora o lanche, o combustível continua sendo um problema. Então, uma das matérias que saiu foi de uma empresa que está com uma política agressiva de economia de combustível e, como parte dessa política, inclusive, estaria associada uma forma de bonificar os seus tripulantes por economia desse combustível. Eu gostaria primeiro de ouvir a opinião do comandante Camacho, com a sua experiência, com a sua lucidez a respeito desse tipo de programa, a respeito da questão da conservação de combustível dessa maneira, e depois o comandante Genilson, como piloto de linha, como uma pessoa com experiência com a questão do conforto. Comandante Camacho. Obrigado. Boa noite a todos. O comandante Carlos Alberto nos deve uma resposta. Disse, em dado momento aí, que ele se retirou da Força Aérea, do CENIPA, por discordar de alguns pontos. Ficamos devendo quais foram os pontos, porque a gente tem um bocado de pontos para discutir na questão da militarização do sistema de transporte aéreo no Brasil. Prevenção, espaço aéreo. Então, eu gostaria muito de ouvi-lo, comandante.
No que diz respeito ao combustível, o brigadeiro comandante Carlos Alberto, brigadeiro, ele já foi durante muitos anos, vamos mudar o tratamento para com ele agora. Vai ser comandante, que é o que ele é, né? Sempre foi, vai ser com a gente. E o grande problema que ele colocou aqui é o comprometimento. É o que as empresas querem, comprometimento do aviador no que tange a economia de combustível, gerenciamento, que ela sabe muito bem que o piloto bem tratado, bem alimentado, bem cuidado, que esteja feliz com a sua empresa, ele é altamente produtivo. Ele vai economizar bastante combustível. Ele já faz isso no dia a dia, até mesmo porque nenhum piloto é louco o suficiente para iniciar um voo pensando, vou gastar todo o combustível para chegar no meu destino e cair. Então todo piloto ele vai economizando combustível o tempo todo para chegar com o maior volume possível de combustível no seu destino. Todo piloto, exceto aqueles malucos que não conseguiram chegar a pilotos e não vão conseguir chegar nunca, porque eles estão em algum manicômio, tá? Fora isso, eles estarão dentro de uma cabine de comando gerenciando o combustível o tempo todo, 24 horas por dia, se for preciso, para chegar com mais combustível lá. Mas, na verdade, o que o empregador, o empresariado que devia estar sentado nessa mesa aqui, que nunca virá, né, esses sim, fogem do comprometimento direto, como fogem da cruz, o diabo foge da cruz, não estarão nunca numa mesa como essa, tá? E nos coloca trabalhadores do setor, alguns administradores das empresas aéreas, etc. e tal, mas é como a gente vai tentando gerenciar e administrar com pessoas de altíssima boa vontade, como o comandante Carlos Alberto, o próprio Maurício Pontes, que são expoentes da aviação, meu amigo Abreu. Abreu é amigo de todo mundo, não tem quem não seja amigo do Abreu nessa aviação, é incrível isso, né? Mas é verdade, é assim que a coisa funciona. Então, essa questão do combustível, na verdade, ela tem muito mais a ver com programa de participação nos resultados, que as empresas já perceberam que aquele peixe pequeno, aquele que está sempre sendo mudado dentro da estrutura, o mecânico, o dólar, esse povinho, tá? Eles não têm que levar participação nos resultados. Então, bota essa cenoura na frente do aviador para que ele economize combustível, até mesmo que o modelo de remuneração do trabalhador está errado. O piloto não pode trabalhar sob produtividade. Ele se corrompe, se prostitui. Ele vai trabalhar de uma maneira que ele vai querer ganhar mais, é claro, todos querem. Tá? Aquele cara que pode dar pernaço, por isso que as escalas, os escalões não são mais publicados, apesar da convenção coletiva ter por muitos anos apontado isso. Os escalões não são apontados exatamente para que nós não saibamos que o comandante Elicate está estourando as horas de voo e voando 120 horas por mês. Jamais, o Elicate jamais faria isso. Que devia estar nessa mesa. O Elicate é o maior especialista em gerenciamento de fadiga do Brasil hoje. Tá? Eu daria o meu lugar para ele tranquilamente nesta mesa e topo me levantar daqui e ceder o lugar para ele, se for essa vontade do Maurício Pontes. Nós temos mais cadeira da Elicate. Porque é a maior autoridade de fadiga no Brasil e sabe muito bem, todos que sabem aqui, sabem que gerenciamento de combustível tem a ver com participação nos lucros ou resultados. É cenoura para o aviador. É para comprometê-lo com o sistema. É para trazer para o abraço, é para prostituir o cara mesmo. Tá? Então não tem nada a ver essa história de gerenciamento de combustível, etc. O aviador já faz isso naturalmente. Eles querem mais, mas não é isso não. O que eles querem, na verdade, é comprometer o aviador de tal ponto que o monitorem, que o mapeiem, que se ele pisar na bola e não monitorar combustível, eles o pegam de alguma maneira, como a Gol fez agora recentemente, botou um número enorme de pilotos e um deles teve o seguinte depoimento do chefe de plantão: você está sendo demitido porque você é ladrão. Mas como ladrão? Seu tempo de voo estoura em todos os gráficos, em todos os acompanhamentos de voo da empresa estão estourando. Botaram 3 ou 4 engenheiros para elaborar planilhas e a empresa começou a fazer o caça às bruxas. Detalhe interessante: esse comandante que foi demitido por essa alegação, eu assinaria um documento em branco para ele e iria para minha casa tranquilamente. Está o meu livro de confiança para com essa pessoa. Entretanto, o que a empresa quer, as empresas querem, na verdade, tá, é botar a cenoura na frente do aviador, no primeiro momento, que ele vai 3,3% a mais do seu salário, não vai mudar muito a vida dele, tá? Mas o que as empresas vão fazer e farão, porque tem os feitores de plantão, esses caras que estão lá, como a gente, são pilotos que saem, vão lá para dentro da chefia e ficam monitorando os colegas, tá? É o sistema policialesco, lá da era de Getúlio Vargas, para que se esse cara não fizer exatamente o que a empresa deseja, ele toma um pernaço. Ele acaba perdendo o seu emprego porque ele vai estourar, ele vai sair fora da grade. Esse é o problema do gerenciamento de combustível. É criminoso essa estrutura de gerenciamento de combustível. O piloto já faz,
Se não fizer, põe na rua, porque não sabe voar, incompetente. É assim que funciona. Comandante Camacho, eu preciso passar a palavra ao comandante Denilson, depois eu passar ao brigadeiro Carlos, que quer falar a respeito, mas eu só queria tranquilizá-lo, porque na questão dos pilotos correrem o risco de se corromperem ou se prostituírem, a matéria dizia também uma coisa, dizia que esse risco não havia porque a empresa conta com um sistema que monitora os pilotos individualmente para evitar que isso aconteça. Todo mundo deve ter percebido a ironia. É evidente que a gente está falando do sistema FOCA, que por convenção internacional e por norma brasileira não pode ser usado com essa finalidade, ou seja, nesse caso em específico já existe uma ilegalidade e uma questão ética bastante complicada de ser tratada. Mais ou menos. Bom, falando um pouco a respeito de fuel conservation, né? A gente tem várias polêmicas a respeito desse assunto, né? E eu vou citar uma delas que é muito importante. Todo mundo fala de economia de combustível, mas está esquecendo de um fator muito importante, pessoal, o nosso meio ambiente. A Gol ela tomou essa atitude e, primeiramente, eu gostaria de, desculpa o comandante Camacho, mas parabenizar a Gol, primeiro, por reconhecer o gerenciamento dos seus pilotos na economia de combustível e na economia da empresa. É a primeira empresa aqui na América do Sul que reconhece a participação e o gerenciamento dos pilotos. Então, isso para a gente recebe como uma vitória, né? Agora, o fato da gente se corromper é uma coisa meio complicada, porque todos nós somos pilotos, somos profissionais, nós temos família, nós precisamos voltar para casa. Ninguém quer ser um elo no acidente, né? E eu gostaria de citar alguns números. Esses são números dos meus voos de 2008 até 2012. Eu fiz um estudo sobre gerenciamento de combustível e emissões de carbono na atmosfera, tá? Quero dizer para vocês que no ano de 2012 foram 626 horas totais de voos que eu fiz, 239 noturnas, 351 etapas voadas, 188 etapas como pilot fly, 42% das etapas no horário, foram 44.005 passageiros transportados nos meus voos e eu consumi 1.482.630 quilos de querosene. Tá? Porém, eu consegui economizar 45.519 quilos de querosene, que vai ter um custo para a empresa, uma economia para a empresa e o principal, o meio ambiente. Tá? Para vocês terem noção do que representa a emissão de CO2 para uma aeronave a jato, para cada quilo de querosene que a gente consome, a gente emite 3,157 de CO2. Então, essa é uma preocupação muito grande hoje em dia em relação ao meio ambiente. Esses números, só para vocês terem ideia, 45 mil quilos de querosene foram equivalentes a 21.111 carros percorrendo 30 quilômetros cada um deles. Então, realmente, a gente tem o poder de fazer uma redução de emissão muito grande, em larga escala. Agora, voltando ao lado da companhia aérea, o que a Gol está fazendo, de certa forma, ela não está sendo muito transparente. Que forma que vai ser feito, que forma que vai ser controlado. Eu, como gestor da Comissão de Carbono da Abrapac, através do meu estudo, nós criamos um software e um site onde os pilotos podem acompanhar o seu voo, o seu gerenciamento e promover uma autogestão. Eu acho que o principal disso daqui é o piloto ser um gestor, porque muitas vezes a gente está sendo visto como um zero à esquerda pela empresa, mas é importante nós mostrarmos para a empresa a importância do nosso gerenciamento, né? E esse gerenciamento ele vai fazer diferença para a empresa e para o meio ambiente. Queria parabenizar o Denilson, o comandante Denilson, que 45 toneladas de combustível é significativo. Mas mais significativo ainda seria toda a estrutura de transporte aéreo no Brasil ser elaborada, qualificada de forma honesta. Tá? A política de transporte aéreo, a política para transporte aéreo no Brasil não está na mão do Estado brasileiro, está na mão dos empresários do setor. Então, eles que poderiam sim gerenciar o sistema de transporte, quantos aviões vão para tal lugar, se não há concomitância, superposição de voos, etc. e tal, 400 aviões indo para a ponte aérea com metade da lotação cada um. Belo gerenciamento de combustível, bela sustentabilidade. Então, nós temos problemas estruturais sérios no Brasil, seríssimos. De nada adianta, comandante Denilson, economizar 45 toneladas.
que o sistema todo está equivocado. Eu, antes de passar a palavra para o brigadeiro Carlos, o Emerson está pedindo a palavra há algum tempo, eu só queria completar com uma passagem que tem tudo a ver com o que vocês estão falando e uma questão muito difícil de responder que me apareceu na minha experiência na Azul. Uma certa ocasião, numa palestra de segurança de voo, alguém me perguntou qual era o tamanho da segurança de voo de uma empresa aérea, no caso especificamente da que eu trabalhava. E eu demorei a entender o que ele estava perguntando, até que a única resposta que me veio à cabeça foi a seguinte: o tamanho da segurança de uma empresa aérea, seja ela qual for, é o tamanho da capacidade de um comandante de tomar suas próprias decisões, sem pressões externas, sem pressões de quem não está dentro do cockpit. É o tamanho da capacidade de um copiloto se dirigir a esse comandante sem medo de ser repreendido ou ser desprezado, enfim, que ele tenha liberdade para assessorar o comandante, lembrando que ele é um comandante em instrução. E é do tamanho da liberdade que qualquer outro profissional, seja ele ligado ou não diretamente à aeronave, tenha de participar ativamente da segurança, como eu já vi um caso em que o mecânico simplesmente parou um voo. Na verdade, quem parou o voo foi o próprio comandante, porque o comandante suspeitou que o comandante estava alcoolizado. E não estava, mas o comandante chegou para ele e disse: se você tem dúvida, a gente não pode seguir esse voo. Então a gente vai descobrir um jeito de matar essa dúvida. E esse mecânico não foi punido, não foi penalizado de forma alguma. Então eu diria que o tamanho da nossa segurança é o tamanho da nossa capacidade de agir com assertividade e de permitir que aqueles que estão gerindo a segurança, que são os comandantes, os copilotos, os comissários, todo mundo que tem contato com a aeronave, e aqueles que você disse que não estão aqui representados, Camacho, que são os maiores responsáveis, entendam que cada um tem o seu papel e que deve decidir da melhor maneira. Gostaria de fazer um adendo, concordo com o comandante Camacho em parte. O espaço aéreo brasileiro precisa de várias modificações, intervenções, para que seja aumentada a segurança de voo e também essa parte de economia de combustível, de sustentabilidade. Gostaria de citar um exemplo que até há pouco tempo atrás acontecia. As aeronaves, quando subiam para o Nordeste, elas subiam via Upper Risk 58, né? A aerovia que passava por Belo Horizonte, seguia para Salvador, e de Salvador seguia para o Nordeste. Porém, quando voltava, essa aerovia, em vez de você descer, que é quase uma linha reta, pela mesma aerovia, você tinha que passar pela Upper Risk 50, que vinha margeando o litoral até São Paulo. Isso aumentava em torno de 600 a 700 quilos de consumo a mais por cada voo que vinha do Nordeste, né? E o custo disso era muito grande e eu corri atrás, procurei saber, perguntei ao pessoal do CGNA, a informação que eu tive é o seguinte: que nos horários que aconteciam essas modificações, essa troca de aerovia, é porque faltava uma posição de controlador. Então, para não acomodar o tráfego, era feito esse desvio, que acabava aumentando o custo da empresa e também o custo do meio ambiente. Cada voo desse aumentava a emissão em torno de 2.100 kg de CO2 na atmosfera. Emerson, eu vou passar a palavra para o brigadeiro, só para ele fechar o assunto, e aí na sequência a pergunta é tua. Esse é o mesmo assunto, Bom, o que o Camacho falou, gênero, grande número. Concordo plenamente. E eu acho assim, absurdo em qualquer empresa, qualquer lugar que a pessoa administre safety, agir com punição. Qualquer punição em safety, você vai deixar de ter informação. Ninguém mais vai reportar nada. É jogar a segurança de voo no lixo. Como é que pode uma empresa estar gerenciando, controlando o piloto, vendo se ele gastou mais, menos? Isso é um absurdo. Absurdo total. Total. Pegar um cara desse, tem que ser demitido, um cara desse mesmo. Esse que administra o safety desse jeito. Esse que tem que ser demitido. O cara que administra um safety desse. É absurdo, você deixa de ter informação. Em relação ao combustível, né, economia de combustível, isso naturalmente, como todos falaram aqui, tem problemas de aerovias, tem uma série de coisas, né? Muitas vezes o piloto pede direto e o controlador fala negativo, pô. Aí ele vai ter que dar uma volta. Fora os outros que vão deixar de arremeter. Fora quem vai deixar de arremeter. A arremetida não é demérito não, é técnica de pilotagem, quem não sabe. Arremetida é técnica de pilotagem. O cara que arremeteu tem que ser aplaudido a bordo. Porque ele estava numa aproximação desestabilizada, ele estava com algum problema, ou estava muito embalado.
ou estava abaixo de rampa, acima de rampa. Esse cara tem que ser aplaudido, quem arremete, porque ele está desestabilizado. É técnica de pilotagem e eu acho assim, o que vai acontecer, Camacho, vai ter running excursion direto, running excursion, porque ninguém vai querer mais arremeter. O cara vai estar desestabilizado e vai encarar, né? E é a técnica de pilotagem. A segurança de voo vai para o lixo e, como o meu grande amigo aqui, Maurício, falou, pressões, o piloto voar sob pressão, ele voar preocupado com o que ele tem que economizar isso, que ele tem que fazer. O que ele tem que estar preocupado com a parte operacional dele. O que ele tem que fazer operacionalmente, né? Então, a cabine estéreo vai falar só sobre a parte de procedimento de descida, procedimento de arremetida e etc, mudança de pista, o que o valha. Pô, running excursion aí são mais de 68% de acidentes só nisso. Agora vamos incrementar, né, gente? Vamos incrementar que vai ser bom, né? Queria só fazer uma parte sobre a arremetida. Acho que deve ser aplaudido, sim, o comandante que arremete, a menos que ele esteja arremetendo por medo de ser punido também, como a gente já viu acontecer de pilotos arremetendo indiscriminadamente porque estão obedecendo ao gabarito do FOCA, e se não arremeter, ele vai ser punido também. É exatamente isso. Só para fechar, o que o Abreu bem falou de cultura organizacional tem a ver com o chefe. Em qualquer setor. Cultura organizacional, se o chefe é da bebedeira, todo mundo vai ser da bebedeira. Se o chefe é da gandaia, todo mundo vai para a gandaia. É assim o esquema. Essa é a cultura organizacional. Tem a parte de cultura organizacional, o Abreu dá aula de cultura organizacional, assim como eu e outros. Você pode abordar de vários aspectos, mas a cultura organizacional que o Abreu falou, isso é importantíssimo, que vem da chefia. O cara tem que ter isso. A partir do momento que ele perde essa referência, já era. E essa referência de cultura organizacional é fazer o que está previsto. É aquele comprometimento que eu coloquei ali, simples para seguir. Emerson, finalmente. Boa noite. Diante das considerações que o brigadeiro Carlos fez, o comandante Camacho também, eu gostaria de saber a opinião do comandante Nilson acerca desse programa que a Gol, perante as informações que temos da mídia, certo? Eu gostaria de saber sobre a sua opinião, o que deveria ser implementado para assegurar que não ficasse aquela visão de que o piloto ele está sendo monitorado, ele vai ser cobrado, etc. Essa pessoa que não sei. Perfeito. A segurança de voo diz que o piloto não deve trabalhar sob pressão, né? E a Abrapac, a posição dela, eu acho que ela domina qualquer coisa que vá contra a segurança de voo, tá? Em relação ao piloto gerenciar o seu combustível, eu acho que a questão não é só do combustível. O piloto hoje, ele não é mais um piloto, ele é um gerente, né? A gente deve tratar a aeronave como unidade de negócio para a gente ser um bom profissional. Claro, sempre em primeiro lugar, a segurança de voo. E em relação ao que a Gol está propondo, uma economia de 700 mil quilos de querosene por mês, uma coisa plausível, interessante. Para ela vai gerar uma economia no final de ano de 22 milhões de reais aproximadamente, né? E eles estão prometendo repassar parte dessa economia para a tripulação. Agora, eu gostaria de saber da Gol como é que está sendo feito esse controle, forma que ela está dando para não pressionar os pilotos em relação a isso, né? Eu faria 3 adendos a essa política da Gol. Primeiro, 2 aos pilotos, que eles se atenham à regulamentação, que eles saiam de A para B, mais 10%, de B para C, mais 30 minutos de espera, né? É o que está escrito. E isso que está escrito normalmente vem escrito na navegação de voo. Então, a primeira sugestão que eu dou aos pilotos da Gol, nunca façam um voo abaixo do mínimo regulamentar que está previsto, ou seja, também o mínimo que vem na navegação, né? Segundo, relacionado aos pilotos, a aproximação estabilizada é um fator muito importante. Os pilotos da Gol, até pouco tempo atrás, eles eram conhecidos por ser os rolhas de aerovia, porque eles andavam mais lento. Desculpa,
Ricardo, não é nada pessoal, mas era que era debatido, comentado, e deu um gol na minha frente, e vai atrasar meu voo, porque até então eles recebiam por hora. Então tinha-se essa cultura de que eles fariam todos os procedimentos mais lentos a fim de aumentar o tempo de voo, essas coisas todas. É a mesma coisa que está se dizendo hoje em relação ao combustível, economia de combustível. Mas o meu ponto de vista é que se o piloto, até essas duas medidas, saiba do que está previsto na navegação e sempre se ater aos conceitos de aproximação estabilizada, jamais vai se ter um problema e nós vamos ter grandes profissionais que vão ajudar as empresas. Só mais um último adendo aqui. Agora eu faço para a companhia aérea, tá? Que essas metas de economia de combustível não se tornem regra, principalmente regras passíveis de punição, para que não gere a pressão dentro do cockpit da necessidade de economizar combustível. Só um adendo. Na verdade, como não há transparência, nenhuma empresa aérea é transparente, o sindicato hoje administra um sistema gerencia um sistema de denúncias. Nós estamos com 3.300 denúncias ao longo de 2 anos e meio. Muita coisa que não chega para a CENIPA, que não chega para a ANAC e outras organizações, chega para a gente. Então, como nós temos aí que a empresa coloca 700 toneladas, quem nos garante quantos são 700 toneladas? Porque no final das contas nós não temos acesso a esses dados. Esses dados ficaram por dentro da empresa. Joga 700 toneladas, divide uma parte desse dinheiro com o grupo, quando na verdade economizou-se muito mais. Não temos controle desses dados. Tá? Da mesma forma que quando incomoda, toda a empresa cobra por hora, os motores rodam por hora, o tempo de voo é por hora, mas a hora que a empresa vê, não, os rolhas da aerovia vão entupir porque eles vão ganhar, não tem como, o aviador não tem como entupir muito, o controlador não deixa, ele empurra a gente. Tá? Ou acelera, ou então vão mudar a sua posição, vai abrir 90 para a direita para poder liberar o tráfego que está vindo atrás entalado. Tá? Então, nessa questão, sempre o patronato, sempre o empregador, ele vai tentar mudar a regra do jogo que beneficia o sistema dele. E outra coisa, o que é muito ruim, tem uma total ditadura dentro da empresa aérea que o piloto não tem muito o que fazer. Primeiro de tudo, ele tem que gerenciar o voo dele. O sistema de gerenciamento de fadiga ainda não foi implementado no Brasil, tá? E ele vai ter que gerenciar o voo dele, porque se ele não o fizer, no final de cada ano, a empresa faz os seus ajustes, bota 20, 30, 40 comandantes na rua. Comissários é de bando, comissários é de monte, de bacia, tá? Comissário é tão desprezado pelo sistema que é a mesma coisa que ensinar. Diminui o número de comissários e continua indo tudo bem. Esperamos uma recomendação de segurança operacional do CENIPA, dizendo, não diminua o número de comissários, que isso aí vai reverter, num dado momento, num acidente, vai morrer um monte de gente. Vamos esperar acontecer, como foi o caso do acidente aqui em São Paulo, que o CENIPA baixou uma recomendação de segurança de voo perfeita. Tá? Choveu em São Paulo, parou a operação. 3 semanas depois teve que mudar a sua posição. Começou a mudar, voltou a operar com 0,3 milímetros de água, etc. e tal. Congonhas é um aeroporto crítico. O CENIPA baixou uma recomendação e não conseguiu segurar porque ela não é obrigatória. Na vida militar é, né, Carlos? Na vida militar é obrigatória, mas na aviação civil não é obrigatória. E outra coisa, o CENIPA continua nos devendo a questão do fator organizacional na investigação do acidente aéreo. Entrar dentro da empresa com polícia, se for o caso. A polícia não vale para nós, a gente tem que dar um depoimento claro para a CENIPA, mas vale para a organização criminosa. Abaixo, quando eu convidei você para a mesa, eu fiquei com certo receio de que a mesa ficasse monótona. Ainda bem que você hoje está num dia um pouco mais animado, né? Eu tenho uma pergunta para o Fleming, mas eu tenho uma moça pedindo para fazer uma pergunta, eu não vou deixar de ser cavaleiro. Por favor, fale seu nome, faça a sua pergunta e para quem. Boa noite a todos. Eu sou Ana Paula, sou estudante da pós. No mundo, assim, no país onde a gente está falando de cultura, eu acredito que cultura vem 80%, vamos dizer assim, de ensino. Num país onde grande parte da população é analfabeta, e tudo que elas retiram para conhecimento é da mídia, e tivemos 130 milhões de técnicos de segurança de voo,
até onde vai o interesse das companhias, do CENIPA, dos órgãos de conscientizar as pessoas do que é uma segurança de voo. E no caso de, por exemplo, gerenciamento, como a gente falou de... E ele falou assim, não fadiga. No caso de gerenciamento, falou até onde vai a conscientização para economizar combustível, sendo que vai metade de 400 voos para uma ponte aérea, com metade da lotação. Até onde vai a conscientização, por exemplo, de um órgão que pune a companhia aérea se ela atrasa o seu cancela o voo. Clientes que têm compromisso, precisavam daquele voo naquele determinado horário, não dá para remanejar. Então, até onde vai a prioridade do governo, juntamente com os órgãos, com as empresas. Para quem? Para quem quiser responder. Obrigado. Me deu uma chance. Seguinte, não adianta num país chamado Brasil, onde nós temos políticos corruptos, o cidadão é corrupto, exige o cumprimento da lei, mas está o tempo todo passando um sinal vermelho. Tá? O nosso problema é estrutural, é cultural. Tá? Para a gente poder entender o nosso país, nós temos que entender a nós mesmos. Então nós temos um grande problema aqui. A linha aérea no Brasil ela é uma concessão pública, mas o Estado Nacional, o Estado brasileiro, não tem o menor controle na forma como o modelo é tocado. Quem senta em volta de uma mesa e administra tudo isso aí são as empresas aéreas. Dentro da ANAC, não te iluda com essa história da ANAC não, que isso aí é só para você ver, para brasileiro ver, porque inglês não aceita não. Tá? É só para ver. Negócio de regularidade, etc. Não tem nada disso. É para mostrar serviço. A ANAC está o tempo todo tentando mostrar serviço. E mostra. Tira comissário de voo, dá certas autorizações. Intimidade com o avião. Intimidade com o avião é piada. Tá? Os caras deviam ter vergonha de escrever isso aí. Eu disse nas 3 presenças que eu tive a oportunidade, na Ação Nacional da Aviação Civil da ANAC, não façam isso, que é uma loucura. Vocês querem que o piloto faça a manutenção do seu próprio avião. Ema, cada um com o seu problema. Mecânico é treinado, controlador é treinado para a área dele e cada um de nós na sua área. Tá? Não, o CENIPA atendeu a demanda do sindicato das empresas agrícolas e eles têm o entendimento deles que o piloto pode trocar o óleo do avião afastado de uma fazenda. Isso é o que mais cai e o que mais mata, avião agrícola. Fala a data desse negócio, pelo menos. Tem que depender que está pensando que eu estou deixando... Não seria tão deselegante. O comandante Carlos Alberto fez o melhor que pôde dentro do CENIPA, tanto que não conseguiu ficar, teve que sair fora. É uma confusão aquele negócio ali. Tá? O CNPA, Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, eu não vou mais. Aí nós temos assento lá. Trabalhadores... Obrigado, Carlos. Não vou mais, pelo seguinte, 70 empresas aéreas, 2 dúzias de milicos e 3 organizações de trabalhadores. Quem ganha? Quem ganha? Sempre ganham as empresas. Tá? Então a gente vai lá para validar, para legitimar as ações e os atos, que no final das contas a ata vai ser controlada por 70 empresas sentadas. Qualquer empresinha desse tamanhozinho com um avião tem assento no CENIPA. Tá? Então é muito complicado, Carlos Alberto me desculpe, eu sempre tive profundo respeito por ele, continuarei tendo ao longo da minha vida, tá? Mas não é assim que funciona. O sistema todo está contaminado. Todo o sistema está contaminado. Está começando aqui, tá? No que diz respeito à formação.